Salmos de número 46. Vamos ler os seus versos, todos. O título diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, o cântico diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará, desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Deus que é o nosso protetor, o nosso refúgio. O livro de Salmos, irmãos, é bem diferente de cada um dos livros do Antigo Testamento. Para usar a ilustração do bispo Atanásio, mediante os anos de 295 a 373 depois de Cristo, ele vai dizer assim: todos os demais livros são como pomares que desenvolvem só um tipo de fruto. O livro dos Salmos, contudo, além de desenvolver a sua própria espécie de fruto, também desenvolve algum fruto de todos os demais pomares. Assim, ele inclui os históricos, a profecia, bem como o louvor e a oração. Lutero chega a dizer que o livro dos Salmos, de uma forma justa de chamar, seria um saltério de uma Bíblia em miniatura. Os Salmos, irmãos, não são escritos abstratos sobre teologia ou alguma abordagem de discussão filosófica de temas religiosos. São realmente uma expressão do conhecimento sobre Deus. Seus caminhos que irradiam, irmãos, na experiência pessoal de uma relação vital que os salmistas, os poetas tiveram com o próprio Deus. Descrevem, irmãos, a vida real. Desnudam, irmão, as almas daqueles que expressaram as mais profundas emoções, aspirações. Não só vemos o auge da alegria nos salmos, mas expressamos também, de forma honesta, os momentos mais desoladores e tristes, desespero e dúvidas. Calvino expressa nestes termos, ele diz assim: costumo chamar este livro uma anatomia de todas as partes da alma, porque realmente os Salmos, ele vai no âmago da nossa alma, expressa de forma perfeita todos os sentimentos que qualquer homem pode passar.
O livro de Salmos, irmãos, é uma coletânea de vários textos poéticos, escritos ao longo de vários séculos, irmãos. Salmos mais antigos são datados da época de Moisés, para vocês terem uma ideia. E os mais novos, posteriores ao cativeiro babilônico. Ou seja, aproximadamente para que os salmos, os 150 livros fossem compostos, foram 1000 anos. Ou seja, esse livro teve o maior período para a sua composição. Originalmente, irmãos, o livro de Salmos, ele era dividido em 5 rolos, ou 5 livros, para vocês entenderem. O primeiro livro, ele iniciava no primeiro número de Salmos até o 41. O segundo, do 42 até 72. O terceiro, do 73 até o 89. O quarto, do 90 até o 106. E o quinto e último, do 107 ao 150. Como o pastor Francisco ele disse, o salmo significa cânticos. No seu termo original hebraico, terrilim, significa cânticos de louvor. E é bom para vocês saberem. Dos 150 salmos escritos aqui, irmãos, 73 são atribuídos a Davi. 12 salmos são atribuídos a Asaf. 11 salmos foram atribuídos aos filhos de Coré. Um salmo por Etã, um por Hermã, um por Moisés, 2 salmos por Salomão. E aproximadamente 50 salmos são anônimos ou órfãos. Deus não permitiu a divulgação dos seus autores. Mas sabemos que esses salmos são inspirados pelo próprio Deus. Podemos encontrar nesses salmos, irmãos, salmos teocráticos, onde manifestam o louvor ao Rei Todo-Poderoso. Podemos encontrar também os salmos de degraus ou de romagem, onde os peregrinos, nos dias das festas anuais de Jerusalém, eles cantavam com alegria ao encontro da adoração a Deus Todo-Poderoso. Também encontramos os salmos de aleluia, os salmos acrósticos. Salmos acrósticos, irmãos, para vocês terem ideia, são salmos que você pode perceber. Vou dar um exemplo, o salmo de número 119. Ele é dividido, em cada estrofe dele são 8 versos. E são divididos pelas letras hebraicas. Então, no primeiro verso é Aleph, no segundo, Beit, aí vai indo, até chegar no Tav, os 176 versículos, ou verso. É interessante, irmãos, que os salmos, eles expressam também mensagens messiânicas a respeito da obra salvífica de Cristo Jesus, na sua primeira e segunda vinda. Também eles vão falar, os salmos, vão falar sobre salmos penitenciais, onde o salmista, ele confessa os seus pecados e faz pedido de perdão a Deus. Também vamos encontrar os salmos imprecatórios, irmãos, onde o salmista, ele pede justiça a Deus Todo-Poderoso, e pede para que Deus, ele olhe para ele e interceda contra os inimigos dele e de Deus. Os salmos de louvor, irmãos, os hinos que são facilmente reconhecidos pela sua exaltação e louvor ao Senhor. É tremendo. Salmos de lamentação, irmãos, onde os salmistas lamentam e abrem o seu coração honestamente a Deus, com o coração muitas vezes cheio de tristeza, medo, e até mesmo ira, mas eles expressam ao Senhor o seu louvor, a sua lamentação. O texto em apreço, irmãos, o Salmo de número 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Em algumas traduções vão falar filhos de Coré também. É só diferença da tradução. Corá e Coré são a mesma pessoa. Eles eram uma família da tribo de Levi.
Eles eram do clã dos coatitas. Os filhos de Corá também são chamados na Bíblia de coraitas, irmãos. Os coraitas, como eu falei, eles descendem de Corá, um levita da casa de Coate, através de Izar, né? Isso se encontra em Êxodo capítulo 6, verso 24. O interessante, irmãos, que quem conhece a história de Corá vai falar assim: como os filhos de Corá estão vivos? Corá ficou conhecido na Bíblia, irmãos, por ter sido engolido pela terra quando se opôs à liderança e o sacerdócio de Moisés e Arão. Ele foi contra os desígnios de Deus, contra a vontade de Deus de estabelecer sobre a vida de Arão o sumo sacerdócio. Números 16, irmãos. É interessante que ele era primo de Moisés e de Arão, mas por inveja, ele se rebelou. Mais de 250 pessoas morreram naquele dia. Foi terrível. Datã e Abirão e suas famílias foram engolidas. Mas o interessante é que da família de Corá, filhos sobreviveram. Deus permitiu. É interessante que em Números capítulo 26, verso 10 e 11, vai falar sobre esse relato, vai repetir esse relato, que aconteceu com Corá, e vai deixar claro: mas os filhos de Corá viveram. Isso parece indicar que os filhos de Corá não acompanharam o seu pai em sua rebelião. O texto bíblico até menciona os nomes dos filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasabe. Portanto, irmãos, é completamente possível que os coraitas que aparecem no templo da monarquia em Israel sejam mesmo descendentes dos filhos de Corá, que foi morto pelo juízo de Deus. Se este for o caso, irmãos, então a história dos filhos de Corá é um exemplo claro e prático do que Deus falou através do profeta Ezequiel. Ezequiel 18, verso 20 vai dizer: o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. O ditado ou a expressão popular, filho de peixe, peixinho é, irmãos, que é muito comum em nossos dias, é antibíblica. Ou melhor, é uma ação utilizada pelo diabo e o mundo para pecar, colaborar pelo pecado. Se meu pai peca, eu não vou seguir o exemplo dele, porque eu olho para Deus Todo-Poderoso. Deus é meu exemplo, a minha imitação perfeita. É em Deus que nós temos que olhar, é em Deus que nós pegamos o exemplo. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8 que nós devemos nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Não é a imagem do meu pai ou da minha mãe, é a imagem de Cristo Jesus. Lógico que os pais têm responsabilidade, eles têm que dar o exemplo, mas eles têm que imitar a Cristo Jesus. Se eles não imitam, você tem que imitar. Não culpe o seu pai ou a sua mãe pelos seus pecados. Assuma a responsabilidade e viva com ela. Faça como os filhos de Corá. Não sigam a vontade do seu pai em rebelião, mas vivam a vontade de Deus Todo-Poderoso e adorem Ele em espírito e em verdade. Os filhos de Corá, irmãos, eles serviram no templo de Davi. Davi constituiu eles como porteiros da casa de Deus. E outrora, ele chamou eles para louvarem a Deus no templo, em adoração, quando Davi instituiu o culto, né? O louvor no culto. Isso se encontra em 1 Crônicas capítulo 6, verso 31.
Eles ministravam diante do tabernáculo com cânticos e continuavam seu ministério em Jerusalém, quando o rei Salomão edificou o seu templo. Mais tarde, já durante o reinado do rei Josafá, os filhos de Corá também foram contados entre os levitas que louvaram a Deus em alta voz numa batalha em que Israel não precisou lutar. Quem lembra dessa batalha? Foi incrível, né? A Bíblia também fala, irmãos, que eles louvaram a Deus e tinham pessoas muito conhecidas dessa família. Eu vou citar o cantor Hermã e o profeta Samuel. Não era à toa que Samuel ele foi, ser moço de Eli. Ele tinha descendência levítica, irmãos. Os filhos de Corá, irmãos, eles foram autores, como eu falei, de 11 salmos. Do Salmo 42 ao 49, foi eles que escreveram. Salmo 84, 85, 87 e 88 também. O interessante, irmãos, que quando você olha para esse salmo, você tem que entender o contexto histórico do que estava acontecendo. Por que eles escreveram isso? Por que eles escreveram que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Por que eles escreveram que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Por que eles escreveram que Deus ele faz cessar as guerras até os confins do mundo? Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Por que escreveram isso? O que estava acontecendo? Existem duas possibilidades plausíveis, irmãos, e aceitáveis. E os acadêmicos e os comentaristas, eles se dividem nessas duas teorias possíveis. Citarei uma. Alan Hemman, ele vai dizer que as circunstâncias históricas que jaziam por trás da composição desse salmo não podem ser estabelecidas com precisão absoluta. Isso é verdade. E ele acredita que o contexto aqui era de uma iminente guerra e cerco. O povo estava cercado pelos inimigos. Então ele cita o livro de Crônicas. E ele faz alusão a justamente quando os moabitas e amonitas insurgiram contra Josafá. Naquele tempo o povo foi encorajado por Jaziel. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aqui o salmista canta a vitória e alcançada pelo Senhor onipotente, e a cidade na qual Deus habita. Essa é a primeira teoria. A segunda hipótese, irmãos, eu vou citar João Calvino. Ele diz assim: quanto o tempo que este salmo foi escrito é algo também incerto. Todos afirmam a mesma coisa. A menos que talvez não seja possível pressupor que foi escrito quando, subitamente, suspendeu-se o cerco da cidade mediante a terrível e dolorosa destruição que Deus infligiu sobre o exército de Senaqueribe. Isso em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Esta, irmãos, é a opinião que eu pretendo defender esta manhã. E que eu entendo que é mais considerável, analisando o texto. O salmista, irmãos, ele divide este salmos em 3 estrofes, ou estribilhos. Do verso 1 ao verso 3, do verso 4 ao verso 7, e do verso 8 ao verso 11. São esses 3 divisões. E ele expressa nessas 3 divisões, na primeira, a proteção de Deus, em meio às circunstâncias da vida, em meio à natureza, em meio a tudo. Na segunda estrofe ele vai expressar
a presença de Deus conosco em meio às circunstâncias terríveis da vida. E a terceira estrofe, irmãos, ele vai expressar o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas para nos proteger. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre isso. Primeiro, irmãos, a proteção de Deus. Na frase aqui, irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a palavra refúgio traz um termo hebraico, que significa um abrigo seguro. Este termo, irmãos, é comumente usado no sentido de indicar um lugar apropriado para se proteger do perigo de um temporal. Já que a palavra fortaleza, irmãos, significa poder ou força. E vem de uma raiz hebraica que transmite a ideia de ser forte, prevalecer ou tornar firme. Então podemos entender que ao mesmo tempo em que Deus é o nosso refúgio, ao ser o suficiente poderoso para nos preservar diante das tempestades da vida, como também parece que Ele também é a nossa fortaleza, ou seja, Ele nos dá força para estabelecer diante das tempestades da vida. Ele nos torna firmes. Risby, irmãos, ele vai explicar que esse conceito de Deus não nos proteger como um abrigo a fim de nos mimar, porque tem gente que acha que Deus é um abrigo e nós ficamos lá de forma mimada. Não, Deus permite que nós vamos ao abrigo dele, à proteção dele, porque ele é o nosso onipotente, ele nos cobre com suas asas. Mas isso não é para nos mimar. Ele abriga-nos a fim de nos fortalecer para que voltemos à vida. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos abriga e nos fortalece para nós voltarmos para a vida com responsabilidades e perigos. Vocês entendem isso, irmãos? John Gill, ele vai dizer: Deus é a fonte de toda a força espiritual que precisamos para exercer a graça, cumprir deveres, suportar inimigos, carregar a cruz pacientemente e mostrar firmeza de espírito sobre as mais terríveis angústias até o fim. O próprio Deus é a força do coração dos redimidos, irmãos. E quando vier a tempestade sobre a sua vida, entenda, Deus é o nosso refúgio. Quando você se sentir abalado, Deus é a nossa fortaleza. Deus, Ele é a nossa força. Somos, meus irmãos, moles muitas vezes. Fraquejamos de várias formas. Achamos muitas vezes que o mar, ele vai nos destruir, que as tribulações e as angústias da vida vai nos destruir. Mas nós temos que entender que temos um Deus poderoso, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, irmãos. Irmãos, a palavra angústia ou tribulações está aqui no plural, irmãos. E indica situações problemáticas, irmãos, intensas aflições e dificuldades que todos nós somos sujeitos. Em outras palavras, o salmista está dizendo que quando estamos em situações difíceis, das quais somos incapazes de escapar, quando estamos num verdadeiro beco sem saída, irmãos, o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza nos socorre providencialmente. Deus nunca chega atrasado, irmãos. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, na angústia. Ele não é como o homem que chega atrasado até no culto. Chegamos.
Somos falhos, erramos. Ele não é como um homem, irmãos, que tem imprevistos. Seu socorro sempre é oportuno. Ele sempre está pronto a oferecer aos seus filhos a sua assistência, irmãos. O verdadeiro crente não tem o que temer diante de um Deus que repetidamente lhe diz em sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te guiarei com a destra da minha justiça. Não devemos temer, irmãos. A palavra não temas aparece na palavra de Deus mais de 365 vezes, irmãos. Então, para cada dia, Deus tem não temas para você. Não temas, irmãos. Na noite mais escura, Deus é o sol que ilumina a sua vida. Na tempestade mais agitada do mar, Deus é aquele que fala com sua voz poderosa: acalma-te, mar. Quando o vento vier sobre a sua vida furioso, Ele é aquele que repreende o vento, irmãos. Ele é todo poderoso. É um Deus que dá pão ao faminto, dá água ao sedento, dá abrigo àqueles que estão desprovidos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso socorro bem presente na angústia, nas tribulações da vida. Ele está conosco, irmãos. Por esse motivo o salmista também diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Imagine, irmãos, um tsunami. Ele consegue mover montanhas. Ele consegue mudar a geografia da terra, dependendo da sua dimensão. Deus está falando: ainda que venha, que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos, não temeremos, porque temos um Deus forte, um Deus poderoso. Eu gosto das palavras de Calvino ao explicar que quando as coisas ficam um tanto confusas, quando os céus parecem como que a vir abaixo com intensa violência, quando a terra se move de seu lugar e as montanhas são arrancadas de seus próprios fundamentos, não obstante, continuamos a preservar e manter a calma e tranquilidade de coração, porque entendemos em quem estamos, no abrigo do Altíssimo. Não seremos, irmãos, abalados. Nós sempre devemos manter em mente que nosso Deus é soberano, irmãos. Ele controla todas as coisas estão debaixo de suas mãos. Nada escapa da sua direção. Ainda que tudo fique caótico aos nossos olhos, ainda que o mundo desmorone diante de nós, devemos saber que todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Uma ilustração clara disso, irmãos, aconteceu em 2004. Na cidade de Meulabor, nas Filipinas, existe aproximadamente 400 cristãos. No dia 25 de dezembro de 2004, irmãos, eles queriam celebrar o Natal juntos. Porém, a população da cidade recusou que fosse celebrado o Natal naquela cidade. Recusando o pedido dos cristãos, disseram que se eles quisessem festejar o Natal, que fizessem nas montanhas. Fala assim, ó: vocês querem adorar o seu Deus? Então suba a montanha. Não façam aqui nada nessa cidade. Como eles queriam mesmo realizar o culto de Natal, irmãos, os 400 cristãos, no dia 25 de dezembro, saíram da cidade e foram para as montanhas celebrar o Natal. Ali eles passaram a noite.
Como sabemos, irmãos, no dia seguinte, na manhã do dia 26 de dezembro de 2004, aconteceu um maremoto, um terrível tsunami, que destruiu aquela cidade e trouxe muitas mortes. A cidade de Meolabor ficou ao nível do chão. Milhares de pessoas morreram, enquanto o povo de Deus, que passou o Natal na montanha, ficou a salvo. A população de Meolabor, que sobreviveu, está dizendo: o Deus dos cristãos nos puniu. Olha, mano, que interessante. A comprovação que, até diante de um tsunami, Deus pode suscitar e salvar o seu povo no tempo certo. Deus permitiu as circunstâncias e levou este povo para a montanha. Lá Deus foi o seu refúgio e abrigo. Lá Deus foi a sua proteção e livrou os 400 cristãos da morte. Irmãos, Deus também, Ele está presente. É um Deus presente. A presença de Deus é algo manifesto no meio do cristão, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Deus está, irmãos. Sim, Deus está no meio dela. A cena seguinte mostra Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Jerusalém, irmãos, onde o povo encontrava-se aqui, como eu falei, sitiada pelo exército, e o exército do rei da Síria. A água era um bem precioso na Palestina, irmãos. Valia como ouro para nós. É algo que era escasso. E interessante que a cidade de Jerusalém era uma das poucas cidades da antiguidade que não foi construída perto de uma beira de um mar ou de um rio. Ezequias, irmãos, havia usado de sabedoria e construiu um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Gion, né, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível. Que fantástico, né? Que inteligência, que sabedoria que Deus deu a Ezequias. O salmista estava querendo dizer aqui, irmãos, que ainda que ele, o inimigo, corte nosso suprimento de água, e poderia ser caracterizada a derrota de Jerusalém, porque o povo estava cercado há muito tempo. Para você ter ideia, Senaqueribe, a primeira vez que ele veio, ele destruiu todas as cidades fortificadas ao redor da cidade santa. Ele destruiu. Ele levou o povo de Deus para o cativeiro. Ele manda o seu mensageiro, Rabsaque, ou Rabsaquer, levaram uma palavra ao rei, dizendo assim, renda-se logo. E ele manda uma palavra ao povo: não ouçam Ezequias, porque ele é enganador. Ele mente que o seu Deus vai proteger você, e esse Deus também é enganador. Onde estavam os deuses de Samaria e de outras cidades ao qual eu destruí? Onde está? E ele fala assim aí: se você se render, eu vou te dar 2.000 cavalos, se tiver pessoas para montar neles. O Império Assírio, irmãos, naquela época era a primeira potência mundial, e ele estava atacando uma cidade pequena, Jerusalém. Os mares estavam furiosos contra a cidade
santa do Altíssimo. Havia difamação contra o rei e contra o Deus Todo-Poderoso que constituiu aquele povo. Para uma situação de calamidade, irmãos, o salmista ele não fica triste, ele não fica diante das circunstâncias deprimido, aterrorizado. Não. Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde a romper da manhã. Quando as águas da rebelião estavam agitadas contra o povo de Deus e a cidade de Deus, dentro da cidade de Deus, as correntes eram tranquilas, existia água tranquilas, que fluíam na vida do cristão, mesmo diante das maiores circunstâncias da vida que nós possamos passar. O seu coração deve estar como desse salmista, calmos, tranquilos, entendendo que dentro de nós habita o Altíssimo. Dentro de nós há uma água viva, que flui sobre nós. A Bíblia fala, Jesus, ele fala que rios de água vivas fluiriam dentro de nós. Em Apocalipse capítulo 22, irmãos, que cena linda. Que cena linda, irmãos. Vai dizer sobre o rio da vida, que nasce do trono de Deus. O rei Ezequias, ele foi orar. Ele ouviu a difamação, as mentiras lançadas. Ele foi orar. Isaías, o profeta, ele traz uma palavra. Por isso é necessário ter profeta dentro da casa de Deus. Ele traz uma palavra de ânimo ao rei e ao povo. Não se preocupe. Esse rei, pelo caminho que ele veio, ele voltará. Novamente, Rabsaque, ele volta, agora trazendo uma carta de Senaqueribe, humilhando novamente Deus e o povo de Deus, e o rei. Sabe o que Ezequias faz? Ele pega a carta que recebeu, e ele vai diante da casa de Deus, e lança diante aos pés de Deus Todo-Poderoso, e ele fala: Senhor, intercede sobre isso. Agora eles não estão falando mais sobre mim, estão falando sobre ti. Ei, irmãos, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Sabe o que aconteceu ao romper da manhã? O exército estava cercando a cidade fortificada de Jerusalém. Deus envia o seu anjo, um anjo apenas. 185 mil homens são mortos do exército do rei da Síria. De manhã, eles olham para aquela cena. Senaqueribe, ele olha para aquela cena, ele sai correndo junto com o seu exército, ele volta para casa, para Nínive. Sabe o que acontece com esse rei? Os seus próprios filhos o matam.
E Deus é louvado sobre todas as coisas. Porque a cidade de Deus não será abalada, porque o Deus Altíssimo está no meio dela. Deus está no nosso meio, irmãos. Não se preocupe, irmãos. Mesmo que pessoas venham lançar palavras contra a sua vida, mesmo que Satanás se levante contra a sua vida, mesmo que o mundo se levante contra a sua vida, entendam, Deus está com você sobre todas as circunstâncias, em todas as horas, em todos os momentos. Deus, Ele não permite que sejamos abalados. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A natureza está sujeita à vontade do Criador. A criação está sujeita à vontade do Criador. Quando Ele abre a sua boca, irmãos, é interessante. É como trovões, irmãos. E todos ouvem. É interessante, irmãos, que tudo que foi criado porque obedeceu. Obedeceu a voz do Criador. Deus dizia: haja luz, e houve luz. Tudo, irmãos. Mas para nós Ele soprou o seu fôlego. O fôlego de Deus está sobre nossas vidas. Se existe digitais, se Deus tem digitais, estão impregnados em nosso corpo, porque Ele moldou com suas mãos o barro da terra e formou o homem. E isso, irmãos, é o que nos sustenta, que nos encoraja. O Senhor dos exércitos está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Olha que interessante. O Deus de Jacó é o nosso Deus, o nosso refúgio. O Adonai de Sevaiot, né? O Senhor dos exércitos está conosco. Um Deus que fez uma aliança a um miserável como era Jacó. Jacó que saiu fugido da presença do seu irmão, da casa do seu pai. Em uma noite fria do deserto, irmãos, inclinado a sua cabeça sobre uma rocha, Deus dá uma visão a ele em sonho. Ele vê uma escadaria, anjos subindo e descendo. Ele ouve Deus. E ele entende, quando acorda, ele fala: eu tive um encontro com Deus. Aqui é Betel, é a casa de Deus. Deus pega nós, miseráveis, homens, faz de nós uma promessa, uma aliança eterna. E quem mantém essa aliança não somos nós, é Ele. Ele é o Deus de Jacó, Ele é nosso Deus, irmãos. Um Deus que pega pessoas pecadoras, desprovidas, irmãos, e nos sela com o seu Espírito Santo, nos regenera, nos transforma, e nos faz ser filhos deles, e mantém uma aliança eterna conosco para todo sempre. Nos protege por meio dessa aliança, aliança que custou um alto preço, o sangue de Cristo Jesus. Uma aliança de amor, de justiça,
de misericórdia, de bondade. Um Deus longânimo, irmãos, em meio a todas as circunstâncias. Um Deus que não mente, um Deus fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Esse é o Deus de Jacó, o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso abrigo, o Altíssimo. Aleluia. O Ives vai dizer que quando ele diz que as circunstâncias podem alterar, mas a aliança do Senhor como seu povo nunca muda, Deus é o nosso refúgio e fortaleza em meio às incertezas da vida. É isso que nós temos que ter em mente. A aliança nunca muda. A aliança nunca muda. Ela permanece para sempre. Glória a Deus por isso, irmãos. Hoje estamos aqui por causa da aliança que Deus fez. Hoje estamos aqui louvando e adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, por causa da aliança que Ele fez. Hoje estamos aqui, e se nós olharmos para quem nós éramos no passado, entenderemos, irmãos, que nós não somos merecedores de maneira alguma. Mas por causa da aliança que Ele fez, estamos aqui. O nosso Deus, irmãos, é um Deus poderoso, o poder de Deus. Perceba aqui, irmãos, na frase: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há duas ordens aqui, irmãos. A primeira ordem é: aquietai-vos. Essa palavra traduz um termo hebraico que quer transmitir a ideia de relaxar, sossegar e se retirar. Parar de lutar, irmãos. A segunda ordem, irmãos, é saber que eu sou Deus. Os comentaristas, irmãos, interpretam essas declarações aqui de duas formas diferentes. Alguns entendem que o salmista direciona essa declaração aos inimigos do povo de Deus. Então, neste caso, a declaração é assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei uma advertência aos ímpios, para que eles sosseguem e percebam que, ao se levantarem contra os santos, estão lutando contra o próprio Deus soberano sobre todas as coisas. Ele está dizendo assim, ó: fiquem quietos, vocês inimigos que vão contra Deus. Vocês não estão lutando contra um povo pequeno, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Isso é tremendo. A outra interpretação, irmãos, dessa declaração é essa: é um conforto, uma exortação aos crentes, uma declaração que aponta para o cuidado do Senhor para com o seu povo. Deus preserva os seus filhos de sucumbir diante dos ataques dos inimigos, irmãos. Ele revela que a garantia de vitória final, não na força humana, mas na ação divina. Romanos 8, verso 35, vai dizer que nós somos mais do que vencedores, por amor, por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele vai dizer que nem a espada, nem a nudez, nem o perigo. Paulo, ele passou por isso, né? Nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. Deus está conosco. Nós somos mais do que vencedores. Por Ele nós somos mais do que vencedores, irmãos.
As duas interpretações, irmãos, fazem sentido dentro do contexto dos Salmos 46. Para os inimigos, fiquem quietos. Para os crentes, se alegrem porque eu estou contigo. Nós somos seres impacientes, gostamos de conduzir a nossa vida da nossa maneira, gostamos da ilusão de que controlamos o tempo, as estações, as ocasiões da vida, irmãos. Nós somos assim, somos imediatistas, sempre queremos que os nossos desejos sejam atendidos aqui e agora. Em nossa loucura, irmãos, muitas vezes, achamos que podemos até interferir na agenda de Deus. Nós devemos nos sossegar, aquietar. Deus é Deus, irmãos. A nossa alma deve se aquietar diante dessa verdade. Ao invés de entrarmos por um caminho de medo, por um caminho de ansiedade, por um caminho de pânico, devemos abraçar a quietude que há no conforto do refúgio da providência de Deus, nas correntes tranquilas das águas da vida. O Wisby vai dizer que há um momento certo para agir em obediência a Deus, mas até que essa hora não chegue, devemos deixar que Deus trabalhe livremente ao seu tempo e ao seu modo. Se nos dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir. Você entendeu? Se nos dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir na obra de Deus. Toda vez que o homem quer dar uma ajudinha para Deus, dá errado. Abraão não quis esperar. Teve Ismael. Depois teve maior confusão dentro do seu lar. Saul perdeu até o reinado, porque não obedeceu à vontade de Deus, não esperou Samuel, não obedeceu à vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, medite nas promessas de Deus. Medite nas palavras dEle. Deus tem promessas para nossas vidas, e é muitas promessas, irmãos. Medite nelas. Não fiquem preocupados com as circunstâncias. Deus está cuidando delas. Deus está cuidando delas, irmãos. Você não entende que nós temos um Deus soberano e poderoso em nosso lado? Um Deus que está ao nosso auxílio a todo momento e age na hora certa, no momento certo. Devemos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Devemos aquietar o nosso coração rebelde, beber da água de Siloé, das águas tranquilas que emanam do trono de Deus. Esse salmista que escreveu, os filhos de Coré, eles entenderam isso. Eles se acalmaram diante da tempestade. Eles louvaram a Deus antes que cumprisse a palavra de Deus do livramento. Eles creram, convictos. Assim tem que ser todo cristão. A Bíblia nos ensina que Deus é imutável em sua natureza e propósitos e promessas. Onipotente, Ele tem todo o poder necessário para cuidar e socorrer aqueles que são seus, independente das circunstâncias.
eu concordo com o John Gill quando ele diz que o Deus onipotente, irmãos, onisciente, aliás, conhece seus filhos, bem como os casos e problemas de cada um deles. Ele sabe como e onde escondê-los, até que a tempestade acabe. Ele é totalmente sábio e faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Deus não precisa de conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Portanto, irmãos, que ecoe em nosso ser esse maravilhoso conselho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que encontremos prazer e consolo nessa verdade, porque afinal, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, irmãos. Todos aqui que nasceram da água da vida, que nasceram do alto, foram chamados segundo o propósito de Deus. Entendam essas palavras. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Essas são as palavras que Deus colocou em meu coração. E que Deus venha falar mais e mais. Meditem nesses salmos. Orem. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, crendo nas palavras descritas nesses salmos. Eu convido vocês agora, neste momento. Levantem. Vamos orar a Deus.